Graças a paz, amém? E aí, galera, tudo tranquilo? Eu fico meio nervoso de chegar assim como eu normalmente chego, tá entendendo? Que eu chego gritando e tal, mas aí vai que vocês se escandalizam comigo já agora no começo, tem tanto tempo para se escandalizar. Então, é muito bom estar aqui, né? O Thiago já me apresentou aí, eu sou da Cidade Viva. A gente tem a Escola Internacional Cidade Viva, a Faculdade Internacional Cidade Viva. Ontem a gente começou um projeto de parceria para abrir um polo aqui em Recife, da nossa faculdade, para oferecer o curso de teologia reconhecido pelo MEC, com cosmovisão cristã. Então, vai ser algo muito legal. A gente está crescendo lá na nossa faculdade, a gente vai começar o curso de Direito também, com cosmovisão cristã. Então, não é culto de Direito que você faz na Universidade Federal e tem um culto no fim da aula, não. É um curso de Direito que o curso inteiro, Direito de Família, tem cosmovisão cristã e tal. Então, tem sido um desafio bem legal trabalhar com faculdade, trabalhar com jovens, não apenas no meio eclesiástico, né, na igreja, mas também no meio universitário. E é muito bom estar aqui. Eu agradeço demais, Tiago. Tiago, ele não é uma grande referência na turma, mas tem muita gente boa lá. Brincadeira, ele faz tudo, ele faz todos os trabalhos no tempo certo, gente, é verdade. Estou brincando com vocês. E ele gosta tanto de crescer e tal, que você vê, ontem eu falei que a gente como líder de jovem tem que se vestir mais estiloso, assim, mesmo que não seja muito nossa cara. Aí quando eu cheguei hoje, olha como o cara tá, velho. Ele tá sem meia, com a calça dobrada, calça rasgada. Eu falei, brother, você aprendeu rápido, velho. Que look da CIA, rápido, velho. Eu fiz isso também, eu pensei que eu tava me vestindo todo chonga, velho. Não sei se vocês sabem o que é chonga, mas é tipo brega, tá entendendo? E aí eu dei uma lida na CIA, mudei meu visu. Minha esposa fez, quem é você? Enfim. Mas é muito bom, gente, muito bom estar aqui, mas eu quero pregar um texto para vocês que está lá em Eclesiastes, capítulo 7. Então, a gente está numa série aí, né? Vocês estão numa série e low battery, e a gente vai... Foi bom o Tiago me dizendo isso, battery. Daqui que eu botasse no Google Tradutor para entender o que era. Eu ontem estava aqui, né? Eu tenho um curso aqui, um seminário pela manhã. Ontem à noite eu estava na Ponte, hoje de manhã eu estava na Rio. Agora eu estou aqui, acabar aqui eu vou correr para outra igreja. Eu terei esse final de semana para vir em Recife, divulgar 2 livros que eu escrevi. Um deles é sobre Eclesiastes, né? Um pouco do que eu vou pregar hoje para vocês. O nome desse livro é Self, é um conjunto de 28 devocionais sobre o livro de Eclesiastes. Então, devocionais sobre o tempo, sobre a vida, sobre prioridades, bem interessante. E outro livro é o Take It Easy, que é uma série que eu faço há 5 anos, uma série que é replicada hoje em vários lugares do país, e eu fiz esse livro para que esse livro pudesse ajudar na replicação das séries. Então, uma exposição que eu fiz do livro de Ruth, bem contemporâneo, bem contextualizado, fala sobre relacionamento, sobre reconstrução de relacionamentos. Ambos vão estar aí sendo vendidos no final. Eu acredito que eu já vou ter ido, né? Porque normalmente o pessoal gosta que eu assine, porque se eu assinar o livro, você casa em 6 meses. E se eu passar o óleo que eu trouxe de Jerusalém, você já cruza essa porta apaixonado já, entendeu? Mas eu não vou estar aí, mas eu vou fazer uma transferência de unção para Tiago. Pronto, ele recebeu a unção. Ele vai poder ungir você. Eu, você e 1 litro de óleo. Pra você me ungir. Então, vai estar aí fora. E, enfim, quem quiser adquirir é R$20. Se você levar os 2, sai por R$30. Tá? Eu escrevi esse livro, mas eu publiquei pela editora Tetris, que é minha também. Então, eu criei a editora, porque ninguém queria publicar meu livro. Aí eu criei a editora e Deus abriu portas, assim, foi maravilhoso. Como o livro foi facilmente publicado, gente, foi incrível. Deus é um Deus de milagres e
Quando eu li, eu era o editor-chefe, quando eu li meu livro, eu fiz: esse livro tem que ser publicado. Então, tá aí, ele tem uma qualidade gigante. Deixa eu parar de falar mal do livro, porque senão ninguém vai comprar mesmo. Eclesiastes capítulo 7. Todo mundo abriu? Não, ninguém, que eu não falei, né? Falei agora só, né? Tinha falado já, porque vocês não tinham aberto mesmo. Eu sou paraibano, né? Sou de Patos, então eu falo mesmo, oxente. Eu não falo esquerda. Tiago foi me dar um caminho, cara. Era esquerda, fala esquerda mesmo. E às vezes eu falo palavras que vocês não vão entender. Aí vocês dizem: traduz, tal. Aí eu traduzo, tá? Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Todo mundo abriu? Amém? Diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início. Versículo 8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga: porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela bênção de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela bênção de poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, tirar qualquer distração, e que possamos, ó Deus, crescer com essa mensagem. Que possamos, ó Deus, aprender com a tua sabedoria, aprender, ó Deus, com a tua palavra que é tão poderosa para a nossa vida. É assim, ó Deus, que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de Eclesiastes, ele é interessante, porque ele foge muito de qualquer padrão de sabedoria humana. Ele vai dizer que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Então, ele começa, e esses 7 primeiros versículos, ele começa falando como Deus é um Deus que sabe o tempo da vida e Deus sabe o tempo da morte. Tá? Para tudo tem um tempo determinado, Eclesiastes 3 diz, e há tempo de nascer e há tempo de morrer. E ele vai então falar sobre esses 2 períodos, o período da vida e o período da morte. E ele diz aqui em linhas gerais que a gente precisa considerar melhor o fato de que é uma realidade de que nós morreremos e que a realidade última da morte é uma realidade que pode nos trazer muita sabedoria. Vamos tentar entender isso versículo a versículo. Vamos para o versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Ele faz uma metáfora e compara com: e o dia da morte, assim como o bom nome é melhor que o perfume, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Por quê? Porque é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. A morte é uma realidade última e nós devemos considerar a morte como algo que pode me trazer mais sabedoria do que a festa. Ele diz: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Vocês estão com a NVI? Ou eu estou lendo uma versão? Estão? Não? Então não? Estão com qual? NVI, NVT? Beleza. Então, está mais ou menos aqui. Então, porque o rosto triste melhora o coração. Sabe o que é o significado de o rosto triste melhora o coração? É que o rosto triste, ele limpa o coração. O sofrimento, ele purifica o nosso coração. Pedro fala sobre isso. Pedro diz que a nossa fé é provada e isso tem o poder de fazê-la mais pura, de fazê-la mais forte. É por isso que o sofrimento ele tem o poder de nos limpar, de cuidar do nosso coração,
de nos ajudar a crescer na vida. É isso que o sofrimento pode fazer conosco. Ele diz: o coração do sábio, no versículo 4, está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ninguém gosta de ser repreendido, né? A gente gosta de estar num lugar ouvindo música e tal, falando com os outros, contando piada. Mas isso é a casa ou a canção dos tolos. É muito melhor o lugar onde há repreensão, mesmo que a repreensão nos entristeça, mesmo que a repreensão seja motivo de sofrimento para nós. E ele diz: tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Sabe quando você vai fazer... Alguém já fez fogueira aqui? Fogueira? Ninguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pronto, algumas pessoas fizeram. Você não faz fogueira com palha. Você vai botar fogo em madeira. Você usa palha? Usa palha seca? Se você usa palha seca, você sabe que a palha seca, ela tem um poder de gerar um fogo muito forte, mas por pouquíssimo tempo. Ele tem muita intensidade, mas pouca duração. Assim, hoje, né, o que seria a nossa palha seca, aqui ele chama de o estalo dos espinhos. Você usava espinhos também para botar fogo, só que o fogo do espinho é como o fogo de palha. Ele é muito intenso, mas com pouca duração. Como é o riso dos tolos, assim é o riso dos tolos. Ele é muito intenso, com pouca duração. Logo ele se acaba, logo a morte vem e ele percebe que nada disso pode agregar na vida dele. Você vai dizer: Tiago, por que você está falando tudo isso? Eu vou lhe explicar agora no versículo 7, que é a ponte da minha mensagem hoje. No versículo 7 ele diz assim: a opressão transforma o sábio em tolo. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Olha que coisa interessante. O sofrimento, ele tem poder de melhorar nosso coração. O sofrimento, ele tem poder de fazer crescer o nosso coração. Então, o sofrimento, ele é ruim ou bom? Bom. O sofrimento é bom. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Então, se o sofrimento tem esse poder de nos fazer crescer e nos fazer amadurecer, existe um tipo de sofrimento aqui que não consegue fazer isso. Existe um tipo de sofrimento que ele não nos faz mais sábios. Existe um tipo de sofrimento que não nos faz mais próximos de Deus. Ele pode transformar até mesmo os sábios em tolos. Ele chama esse tipo de sofrimento de opressão, e não é aqui uma opressão espiritual. Ele está falando de um sofrimento tão recorrente, tão difícil, que ele chama de opressão, que pode transformar até mesmo sábios em tolos. Que tipo de sofrimento é esse, Tiago, que pode transformar um crente em um descrente, ou um crente em uma pessoa indiferente com o Evangelho? Que tipo de sofrimento é esse? É o que está a partir do versículo 8º, que é onde eu quero começar a mensagem de hoje. O versículo 8º, ele diz uma coisa incrível, ele diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. Vamos repetir isso? O fim das coisas é melhor que o seu início. Vamos falar mais uma vez. O fim das coisas é melhor que o seu início. Agora poste no Instagram e bote minha foto. O fim das coisas é melhor que o início. Olha que coisa interessante. Isso é muito contraditório, porque nós sempre acreditamos que é muito melhor iniciar as coisas do que terminar, não é verdade? A gente acha que é muito melhor começar coisas e não terminar coisas. A gente acha ruim terminar as coisas. Só que esse texto diz que o fim das coisas é melhor que o início. E qual é a questão aqui? É porque a gente ama começar coisas, porque começar coisa tem aquele senso de novidade, tem aquele senso de estou vivo, estou fazendo mais alguma coisa, né? E aí a gente fica nessa sensação de eu quero começar, mas quantas e quantas coisas a gente começa e quantas coisas a gente não termina. A gente não conclui, a gente não coloca ponto final nas coisas. O que eu quero falar com vocês hoje é porque a gente não tem, muitas vezes, a capacidade e a sabedoria de fechar ciclos na vida. A gente começa um ciclo, depois começa outro, e a gente não consegue fechar ciclos. Mas a gente vive nessa loucura de iniciar sempre ciclos. Tem alguém aqui que está namorando há pouco tempo? Há um mês. Está namorando há um mês. Ninguém aqui está namorando há um mês.
Alguém aqui está namorando há 2 meses? Há 3. Alguém aqui namora, porque aí facilita logo. É aquele negócio que pega na mão, vai pro cinema. Eu sabia que vocês eram santos, mas desse jeito... Meu Deus do céu. Namora alguém aqui? Ah, até que enfim. Você namora há quanto tempo? Quanto? 4 anos? Que coisa linda. E vocês? Vocês namoram há quanto tempo? Mas não são vocês duas não, né? Eu sei. Não, eu sei. É porque eu disse vocês namoram há quanto tempo? Que mente horrível. Agora vocês estavam puros. 2 anos, você? 5 anos? Ninguém namora meses aqui, não? Ninguém, para eu dar um exemplo? Tá. Quem namora também não quer mais dizer, né? Então... Quem? Yes. Tu namora há quanto tempo? Quem é a pessoa? Enfim. É tu que namora há pouco tempo? Então, beleza. Quanto tempo, cara? 2 meses? E tu estava escondido esse tempo todo aí atrás? Porque tá gravando, né? Tô ligado. Cadê a namorada? Por isso não falou. Rapaz, sabe quando o povo começa namoro e é aquele casal chato, aquele casal que não solta a mão, fica no culto alisando o dedo do outro. Fica assim, ó, o culto todo assim, ó. Eu malhava numa academia e eu quase mudei meu horário, porque eu não aguentava um casal que chegava de 6 horas, eu malhava 5h30 da manhã. Esse casal chegava às 6 horas da manhã e eles tinham a capacidade de andar de esteira de mãos dadas. Eu nunca vi isso. Não, eu nunca vi isso. A minha vontade era tirar uma foto e postar e dizer, eu odeio vocês. É muito chato isso, pô. Eles ficavam na esteira, um na esteira, o outro na outra, de mão dada, alisando a mão e andando de esteira. Aí eles iam malhar, a menina lá malhava, ele revezava com a namorada. Gente, quem é um homem que malha revezando com a namorada? Primeiro, a gente humilha a namorada no braço e ela humilha a gente na perna. Então é melhor a gente não fazer nada junto, né? Nos pesos lá e tal. Eles malhavam juntos e ele tirava o suor da testa dela. Era o que faltava, entendeu? Era o que faltava. Um negócio ridículo. Esse primeiro mês todo assim eu fiz. Eu vou vomitar. Eu não aguento esse casal chato aqui e tal. Mas depois de 1 mês, 2 meses, a coisa já ia mudando, né? Já ia mudando, com o tempo a coisa já ia amadurecendo e tal. E depois ele já estava malhando separado, aí eu consegui continuar a academia. Mas começo de namoro é bom e a gente faz essas coisas e fala com voz de abestalhado, né? E tem essas coisas porque a gente ama começar coisas, iniciar coisas. Começar coisas é muito bom. Dá aquele senso de que você está vivo, de que tem mais uma oportunidade na vida, né? De que é uma coisa inédita, que nunca foi feita. O problema não é isso. O problema, eu tenho um amigo que ele é dentista. E aí, do nada, ele chegou em casa e comprou uma moto. Que ele quis ser piloto de moto. Aí, passou 2 meses, ele comprou um Jeep. Ele queria agora fazer trilha. Depois passou um tempo, ele começou a ser paisagista, ele começou a transformar a casa dele em coisa de paisagem. Para tudo isso, ele fez um Instagram. Moto e não sei o quê. Quadros e paredes não sei o quê. E para tudo isso ficou coisa no meio do caminho. E em tudo isso ele ficou com coisas guardadas no armário, porque não usou mais. E ele também não se desfez das coisas. A gente gosta muito de começar coisas. E às vezes as pessoas têm isso como até uma
uma coisa meio estranha, assim. Ele quer começar e começar outra, e ter um hobby novo, e agora eu monto quebra-cabeça, e agora eu jogo um jogo, e agora eu namoro outra pessoa e tal, como se isso fosse bom na vida. Mas Eclesiastes diz que melhor do que começar coisas é concluir coisas, é terminar coisas, é colocar ponto final nas coisas. Tem um curta-metragem que eu gosto muito, ele foi premiado nacionalmente, internacionalmente. O nome do curta é La Culpa. Ele é espanhol, La Culpa. A culpa. Você acha também, se você botar The Guilt, vai aparecer. É um curta de 10 minutos e conta a história de um cara que estava andando com sua esposa e sua esposa diz a ele que está grávida. Quando ela diz a ele que está grávida, ele fica muito alegre, tira o celular e começa a ligar para o amigo dele. E começa a dizer, minha esposa está grávida, você pai e tal. Do nada, um cara passa e tromba nele, bate nele. E aí ele vê que a bolsa da mulher dele cai no chão. E aí ele corre e percebe que o cara tinha assaltado a esposa dele e assassinado a esposa dele. E aí depois o curta segue uma linha de ele subindo um hall de escadas. Sabe aquelas escadas bem sombrias em círculo? E aí ele começa então a subir as escadas. Como é que esse fio passou aqui embaixo? Então ele começa a rodar e subir escadas. E ele vai subindo escada, aí ele chega aqui, está primeiro andar. E ele vai subindo escada, sobe, roda, roda, segundo andar. Até que ele chega no quinto andar, que era o andar do apartamento do assassino de sua esposa. Ele então para na porta, abre a porta, tira um revólver e assassina o assassino de sua esposa. Quando ele atira no cara, ele vê o filho do cara que estava ao lado dele, que ele não tinha percebido. Ele matou o cara do lado do filho. E aí, nessa hora, ele fica muito angustiado, sai correndo do apartamento e começa a descer o lance de escadas. E aí ele vai descendo, correndo, quinto andar. Aí ele corre, quinto andar. E aí ele começa a descer freneticamente os vãos e todos os vãos, mas toda vez que ele gira, ele ainda está no quinto andar. E aí vai tomando uma proporção assim de angústia, sabe, de desespero, até o momento que ele acorda e ele ainda está na frente da porta do assassino da sua esposa. E aí ele abre, tira o revólver, encontra o cara, e aí ele diz tudo que ele fez com a vida dele, como ele destruiu a vida dele, da esposa dele, deixa a arma, vê o filho dele, deixa a arma e vai embora. E aí ele vai e desce, quarto andar, terceiro andar, segundo andar e acaba. O que eu acho que esse curta tem um poder fantástico de me ensinar é que ele tem o poder de retratar, através da metáfora da escada, o que a culpa pode fazer na nossa vida. Mas não só a culpa, quantas e quantas coisas têm a capacidade de nos prender no quinto andar, de nos prender em um momento da nossa existência que a gente não consegue se livrar dele, a gente não consegue acabar com isso, a gente roda, se movimenta, mas a gente não anda. E nesse nível de movimento, que eu me movimento, mas eu não ando, minha vida não anda, a bateria acaba. Porque eu não consigo recarregar, eu não consigo terminar coisas para começar. Eu simplesmente vivo em uma roda gigante que insiste em rodar e que insiste em me levar sempre para o mesmo lugar. E eu estou sempre no mesmo lugar. Uma vez eu aconselhei uma menina e ela chegou para mim e disse que depois de um primeiro namorado dela, ela nunca conseguiu se relacionar de novo. Aí eu perguntei, eu não acredito, isso faz quanto tempo? Ela disse, 15 anos. Eu fiz, não estou perguntando a idade que você tinha, não. Eu estou perguntando há quanto tempo você não namora ninguém. Ela faz 15 anos. E eu fiz, e por que danado você não namora ninguém? Ela fez, eu estou esperando por ele. Eu fiz, meu Deus do céu. Por que você está esperando? E por que você está esperando assim? Onde é que ele está? Eu falei, não, ele está namorando outra pessoa. E ele já acabou e já namorou outra. Ele já acabou e já namorou outra. Mas enquanto não casar, eu não desisto. E eu fiz, minha filha, você está presa. Você não percebe o quanto você está aprisionado. O que é que esse cara fez com você? No final eu percebi que tinha nada a ver com o cara. Tinha tudo a ver com ela, com a dependência emocional dela, com a dependência que foi gerada no coração dela.
Na verdade, tinha a ver com o fato de que ele acabou com ela. Ela tinha meio que um desejo, até meio sombrio, meio estranho, de que ela pudesse namorar, nem que agora fosse ela que desse um fim, mas não que ele tivesse dado um fim. Uma coisa tão doentia assim, e coitada dela, mas com tanta dependência emocional, com tanta carência, que eu falei, minha irmã, você está preso. Faça o seguinte, você vai chamar esse cara, você vai perdoá-lo pelo que ele fez, por tudo que você sente que ele fez de errado. Você vai perdoá-lo. Você vai chegar em casa e você vai escrever uma carta dizendo que você está colocando um ponto final nisso. E você vai escrever essa carta e você vai entregar a mim. Tá certo, tá certo. Ela fez isso. E ela mandou um WhatsApp para mim dizendo, pastor, eu estou chorando aqui o dia todo. Eu fiz o dia todo, ela fez, eu fiz, chore mais. Já escreveu a carta, não tive condições. Eu fiz, pois chore mais, chorou pouco. Passou mais um dia, e pastor, ainda estou chorando, só fiz meu nome. Eu fiz, chorou pouco. A lágrima e o coração triste lava o coração, né? Então chorou pouco, chore mais. Ela pegou, chorou, 2, 3, 4, 5 dias. Com 5 dias essa menina chegou para mim e entregou a carta. Sabe o que ela viveu? Ela venceu um luto. Não sei se vocês já tiveram a tristeza de viver luto em casa. Tem 2 grandes momentos e difíceis momentos do luto. É o momento em que você sabe da morte. Esse momento ele é sempre um momento muito impactante. Você sempre sabe o momento e o lugar onde você estava quando você soube da morte da pessoa. Então você vive a morte. A morte ali é um negócio difícil. Você vai, velório, enterro e tal. Mas tem um segundo momento que é muito difícil. É quando você chega em casa e a pessoa não está lá. E sabe o que as pessoas fazem? Quando elas ainda estão vivendo o período do luto, elas não jogam as roupas fora. Elas não... Eu tenho uma viúva na minha igreja que ela, há 6 meses, ainda engoma as roupas. A roupa está limpa, ela lava e engoma as roupas do falecido marido. Isso é porque ela ainda está presa no luto. Veja, a morte era para ser o fim, mas as pessoas meio que se agarram para que o fim não chegue. Ela meio que quer continuar uma história, mesmo sabendo que essa história chegou ao fim. E lógico, o luto ele é uma coisa natural na vida de todo mundo, mas depois de um tempo ele pode começar a ser algo destruidor na nossa vida. Então, usando a metáfora do luto, eu quero dizer que nós temos muitos lutos nas nossas mentes, nos nossos corações, sabe? Não necessariamente pessoas que morreram, mas pessoas que foram embora na vida, mas não foram embora na sua mente. São perdões que você não consegue liberar, coisas que você não consegue dar um fim, relacionamentos que você não consegue dar um fim. Tem um relacionamento assim que para mim foi o mais jocoso que eu aconselhei, porque o pessoal acabou, eles namoraram 7 anos. Aí eu disse, vocês namoram há quanto tempo? Aí eles fizeram, você quer a conta fácil ou a difícil? Eu fiz, qual é a conta fácil? A conta fácil é que a gente bota junto na conta o tempo de namoro e de acabado. Eu fui, pois diga, ele fez 7 anos. E quantas vezes vocês começarem a acabar? Eles 20? Aí eu fiz, não, deixa de onda, velho. Fiz, pastor, a gente está vendo aí qual vai ser a nossa meta, mas a gente vai casar. Eu fiz, vocês vão casar? Não façam isso na vida de vocês não, gente. Por quê, pastor? A gente está lutando tanto para dar certo. Eu fiz, gente, vocês não estão lutando para dar certo, não. Vocês estão presos um ao outro por algum motivo que não é amor. E que não é um relacionamento sadio, e que não é nada que possa agregar na sua vida, e não é nada que possa te levar a um casamento. Vocês estão presos por alguma coisa nesse relacionamento. Depois eu fui conversar individualmente e eu percebi que o problema maior estava na menina. A menina não conseguia se ver longe desse cara. Todas as 20 vezes que acabou, foi essa menina que acabava por causa de traição, por causa de não sei o quê, mas depois ela mesma voltava. E eu precisei chegar para ela e dizer, minha irmã, você está no 5º andar. Você está presa. Coloque um fim nessas coisas. Coloque um fim em um relacionamento que não agrega na sua vida. Coloque um ponto final. Viva o luto. Eu vou chorar. Chorar é ótimo. Chorar é maravilhoso. Para vencer o luto é maravilhoso. O luto é terrível, mas vencê-lo é maravilhoso.
quantos lutos a gente vive e a gente sustenta e acaba com as nossas forças e acaba com as nossas baterias e a gente não consegue reiniciar. Sabe por que a gente não reinicia as coisas? A gente sempre começa as mesmas coisas e volta para as mesmas coisas. E só gera movimento, cansaço, mas não gera crescimento na nossa vida. Dar um fim é ruim, colocar pontos finais é ruim, mas não tem nada melhor do que recomeçar um parágrafo. É isso que muitas vezes a gente precisa. E é por isso que Salomão diz que o fim é melhor do que o começo. O que é que você quer começar na sua vida? Já terminou outra antes? Já terminou algo antes para começar outro? Vai começar um namoro, mas ainda está com o coração no anterior, que acabou. Acabe essas coisas. O fim é melhor do que o começo. Quando você realmente vencer o luto, aí você ora a Deus e pede maturidade para outra coisa lá na frente. O fim é melhor do que o começo. Segunda coisa que Salomão diz é que o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele compara o paciente ao orgulhoso. Vê que coisa interessante. O impaciente como orgulhoso é uma coisa estranha, porque muitas vezes a sua impaciência é justa. Você chega no médico, o médico diz que vai atender de 2 horas, você chega de meio-dia, porque você quer ser um dos primeiros. Só que o médico chega para atender de 5 horas, das 2 às 3 você vai ficar impaciente, não é verdade? E essa impaciência é orgulho? Não. Por quê? Porque você tinha direito de receber esse médico às 2 horas, porque ele disse que ia chegar às 2 horas. Então, quando é que a impaciência é orgulho? A impaciência é orgulho quando a minha impaciência é relacionada à pessoa de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, a paciência, o fim da paciência é orgulho quando eu acho que, por algum motivo, Deus tem obrigação de chegar às 2 horas para mim. Quando eu acho que Deus tem a obrigação de fazer algo para mim. Quando eu acho que porque eu fiz coisas boas, Deus tem a obrigação de fazer coisas boas para mim. E aí é nesse momento que a minha impaciência diante do tempo de Deus me torna uma pessoa orgulhosa. A vida, gente, ela nos reserva muitas vezes coisas, e Deus nos reserva muitas vezes coisas, nesse tempo dele que nós não conhecemos, que nós não entendemos, gera coisas que nos entristecem. Nos entristece, porque a vida, às vezes, ela parece injusta. Deixa eu dar um conselho aqui, você vai dar um conselho. Se você conhecer quem está do seu lado, só se você conhecer. Se não conhecer, não faça, porque é estranho. Tá? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado, se você conhecer, se for amigo, se for brother, né? Olha para ele, diz, meu irmão, ou minha irmã, né? Foi que houve nesse negócio? Só disse meu irmão e já está isso tudo. Diga aí, meu irmão, eu quero lhe dar um conselho que aprendi com o sábio pastor Tiago Dutra. @ pastor Tiago Dutra no Insta. Pega no ombro agora da pessoa, faz uma cara assim que você vai dizer uma verdade extremamente profunda. Diga assim: eu sei o peso do seu coração. Eu sei que ela te deixou. Ela ou ele, tá? Você muda aí a forma que... Diga aí. Eu sei que você está liso. Liso é sem dinheiro, né? Aqui é liso também. Eu sei que você está liso. Eu sei que você não é tão bonito como queria.
Mas eu aprendi com o sábio, pastor Tiago Dutra, @pastor Tiago Dutra, que, 2 pontos, olhe bem no rosto dele ou dela. A vida, não, vocês estão olhando rindo, tem que ser sério. Assim, agora a hora, tá? É agora a hora. Pode postar aí essa frase, tá? Pode postar, fui eu mesmo. Bote assim, a vida é assim. Pronto. Eclesiastes, capítulo 9. Feios, pobres, olhem para mim. Lisos. Eclesiastes 9:11, ele diz: percebi outra coisa debaixo do céu. Olha o que Salomão percebe debaixo do céu. Olha se não é um negócio para acabar a bateria de qualquer um. Percebi ainda outra coisa debaixo do céu. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. No capítulo 7, no versículo 15, ele traz esse mesmo contexto. Algo que está 5 versículos depois do texto que eu estou lendo. Nesta vida sem sentido, porque a vida, gente, a vida o quê? É assim. Nessa vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. E quem sofreu muito por isso foi Asaf no Salmo 73. Asaf via que ele servia a Deus, mas ele via um ímpio prosperar mais do que ele. E ele ficava, peraí, eu estou fazendo tanta coisa boa, mas eu não consigo ter a vida que o ímpio tem. E ele diz que ele quase se desviou por isso. E eu vivi isso uma vez. E eu digo isso sem soberba, sem me orgulhar de nada. Mas eu fiz 20 concursos. Fiz mais de 20 concursos. E assim, de todo coração, sem... Tiago fica querendo ser melhor do que ninguém. Não, eu não passei em nenhum. Para a honra e glória do Senhor. Não para mim, o Senhor, foi o Senhor. Não fui eu isso. Foi Deus, tá? Não falo isso com orgulho, não. Falo isso com muita humildade. Eu não passei em nenhum. E, gente, eu estudava muito. Eu namorei 7 anos na igreja para poder casar. E foi uma luta isso para mim. E eu fazia direito na Universidade Federal e eu estudava muito, estudava mesmo. Assim, eu me acabava estudando, mas eu servia. Eu estava na igreja, eu já era líder de jovens. Quando tinha 21 anos, 22 anos, eu já liderava a juventude. E eu lutava e tal. E final de semana eu estava lá na igreja, fazia tudo na igreja, fazia culto jovem, organizava culto de domingo, pregava e tal. E estudava muito, e orava, fazia campanha de oração, de jejum. E não passava em nada. Aí teve uma vez assim, um concurso que foi icônico para mim. Assim. Eu cheguei para fazer a prova, era do Ministério da Fazenda. Se eu passasse, eu ia morar em João Pessoa, ou seja, eu ia continuar na mesma igreja, o salário era bom. E aí eu peguei e fui fazer o concurso. Quando eu cheguei na sala, tinha um amigo meu que estudava na minha sala. Ele chegou bêbado para fazer a prova. Ele chegou ressacado para fazer a prova. Ele já tinha virado 3 carros no curso. 3. Capotava. Tu acha que ele sofreu um arranhão? Não. No outro dia, o pai dava outro carro e eu lá no ônibus indo para a universidade. Mangabeira Pedro II, 301. Camisa Exército da Salvação do Senhor Jesus. Bíblia debaixo do braço. Dando testemunho na universidade. Estudando mais do que eu pipoco. Ele dormiu metade da prova, ele baixou a cabeça e dormiu. Ele fez, Tiagão, não tenho condições nessa prova não, velho. Eu vim porque isso foi a força, eu tinha feito a inscrição, não queria perder. Eu vou tirar um cochilo, já tu me acorda. Aí ele dormiu metade da prova, levantou a cabeça, e eu lá, ó, Senhor, me abençoa, e tal. E ele bêbado. Quem passou? Oxe, gente, vocês não acreditam, eu estudei. Você acha que eu vou perder para o bebo? Ele passou e eu não, gente. Não, eu quase escrevi o Salmo 73b.
Foi, minha versão. A versão do concurseiro. Fiquei muito mal com aquilo. Eu falei, Deus, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu cheguei a me revoltar nesse sentido. Eu cheguei a ficar indignado com isso. E nesse momento eu pude entender o meu orgulho. Quem disse que porque eu orei, Deus tinha a obrigação de me fazer passar? Quem disse que Deus tinha a obrigação de me dar qualquer coisa? E quem disse que eu posso me orgulhar diante de Deus de qualquer coisa que eu faço? Se eu servi ao Senhor, se eu orei ao Senhor, se eu jejuei ao Senhor e se eu guardei santidade do meu namoro, eu não fiz nada mais que minha obrigação. Minha obrigação não fiz nada mais do que algo que eu faço por gratidão pela salvação que Deus me deu. Unicamente, isso não me dá direito a receber nada, porque Deus é o Deus que sabe o tempo de todas as coisas e eu não sei. E é por isso que diante de Deus não tem como existir impaciência, porque nós não sabemos do tempo. Eu tenho uma filha de 3 anos, né, Bela, ela vai fazer 4 anos. E ela é uma menina extremamente inteligente. Ela com 3 anos já escreve o nome, já fala um monte de coisa em inglês. É uma menina, ela é amostrada que só, tenha cuidado com ela. E é inteligente demais. Mas tem uma coisa que minha filha não entende, que é o tempo. Eu tento explicar para ela as coisas. Meu amor, hoje é hoje. Amanhã a gente vai fazer não sei o quê. Ela faz, quando é amanhã? Amanhã é depois que a gente dormir. Aí ela dá um soninho da tarde e faz, hoje é amanhã? Eu tento marcar os dias com coisas da vida dela. Eu faço, amor, hoje é sexta, sexta é dia do brinquedo. Amor, hoje é sábado, sábado é dia da família. Amor, hoje é domingo, hoje é dia de kids, né, que é o culto lá das crianças da minha igreja. Aí ela chega para mim e fala, papai, hoje é ontem? Eu falo, você está doido, né, meu filho? Fumou, foi alguma coisa? Misericórdia. Hoje é amanhã. Mas tem um negócio interessante, né? Porque ela faz, papai, hoje é dia de balé? Eu falo assim, não, meu amor, balé é só semana que vem. Ou seja, está na quarta, só vai ser na segunda da outra semana. Diga, não, meu amor, hoje é dia de judô. Balé é só semana que vem. Ela faz, tá bom. Papai, meu aniversário falta muito? Eu digo, seu aniversário é em agosto, meu amor. Ela faz, tá bom. Mas ela nem sabe quando é agosto. Ela não sabe nem que a gente está em julho. Mas o que me deixa indignado é porque qualquer coisa que eu digo, ela responde, tá bom. Tá bom. E sabe por que ela diz tá bom? Porque ela não entende o tempo. Ela não sabe do tempo. Mas ela confia no pai dela. Porque o pai dela entende do tempo. Ela não sabe do tempo. O nosso comportamento diante de Deus, nós que não entendemos do tempo, nós que não sabemos o tempo das coisas, nós que não sabemos o que é melhor para nós, a melhor coisa que a gente pode fazer é diante de Deus, dizer, Deus, tá bom. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe quando é o seu agosto, o Senhor sabe quando é o seu dezembro, o Senhor sabe quando é o seu novembro, o Senhor sabe quando é o seu amanhã, o Senhor sabe quando é o tempo. Eu não sei. Eu não sei. E se eu não sei, a única coisa que eu posso dizer é, tá bom, Deus. Porque a vida, não foi bom não, porque a vida é assim. Porque a vida é assim. A vida é assim. Nem sempre eu vou ganhar o que eu mereço, mas eu sempre vou ganhar o que Deus quiser para mim. E sempre que eu ganhar o que Deus quiser para mim, no tempo que for o tempo de Deus para mim, vai ser algo maravilhoso para mim. Asaf foi um cara que acabou a bateria dele, pelo simples fato de que ele deixou que a impaciência se tornasse orgulho diante de Deus, na vida dele. Por fim, gente, já para encerrar, terceira e última coisa, ele diz no versículo 10, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quais são as 3 coisas que fazem sábios virar tolos? Primeira coisa, não entender que o fim é melhor que o começo. Segunda coisa, se tornar impaciente e orgulhoso diante de Deus. Terceira coisa, amar o passado mais do que o presente.
Eu chamo isso de saudosismo. Saudosismo. Ah, por que as coisas não eram como eram antes? Eita, foto. Assim, espontâneo. Eita, virei na hora. Pronto. Por que as coisas não eram como eram antes? Tem gente que é extremamente saudosista. Ah, aquilo era muito bom. Quando eu me converti era muito bom, rapaz. A igreja que eu aceitei Jesus, ô igreja maravilhosa. Eu estou nessa aqui porque é o jeito. Mas boa mesmo era a minha antiga. A que eu aceitei Jesus 10 anos atrás, sei lá. Tem gente que namora e não consegue mais esquecer o primeiro namorado. Agora você precisa entender uma coisa. O problema do saudosismo é a concorrência desleal com as primeiras coisas. Eu fiz um texto no Todavia, que é um site meu, todavia.cc, que eu falo sobre cosmovisão cristã. E eu falei sobre o problema da saudade. A saudade é uma coisa natural, mas às vezes a saudade ela se torna doentia. A saudade ela se torna um problema. Eu vivi isso nesses dias, por um motivo muito ruim, mas minha tia faleceu e eu voltei a Patos depois de 7 anos. E quem me conhece sabe que eu amo Patos, eu falo demais de Patos, né? Por quê? Porque eu vivi em Patos minha infância e minha adolescência inteira. Então, para mim, todas as melhores coisas do mundo são de Patos. Alguém aqui é do sertão? Do interior, você é de onde? Arco Verde. Qual era a comida que tu comia lá em Arco Verde quando tu era criança, assim? A comida massa que tu comia lá da tua mãe? Xerém. Xerém. Tem xerém melhor aqui em Recife do que o da tua avó? Tem não. Você vai no restaurante mais caro de Boa Viagem e você não acha o xerém da avó dele. Né? Não acha. Você não acha. É desleal demais. É impossível você achar. Eu tinha esse negócio com a pizza de Patos. Eu dizia que a pizza de Patos é a melhor do mundo. Todo domingo, minha família era católica, a gente saía da missa e ia comer a pizza da Casa Itália. Meu Deus do céu, que pizza! Aí eu vivi isso, né? Toda pizza que eu comia aqui em João Pessoa, eu tinha que dizer, chega nem perto da de Patos, da Casa Itália, lá do seu Roberval. Aí minha esposa dizia, meu Deus, essa pizza deve ser muito boa, porque essa pizza está maravilhosa. Oxi, chega nem perto lá de Patos. Patos que sabe o que é pizza. Eu estava nos Estados Unidos ano passado, comi uma pizza em Washington. Aí eu comendo a pizza e dizendo, rapaz, essa pizza de Washington chega nem perto da pizza de Patos. Aí minha esposa ficou irada comigo. Pare com esse negócio dessa pizza de Patos. Quando minha tia faleceu, eu fui lá e eu voltei e comi uma pizza. E eu comi de novo a pizza de Patos depois de 7 anos. Que pizza ruim, gente. Ela só era boa por um motivo. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira. E as primeiras coisas na vida, elas têm o poder de ser impactantes. Não porque são necessariamente boas, mas porque foram as primeiras. Não sei se você já leu o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E tem uma carta lá que me marcou muito, que é uma carta que ele manda para uma senhora, para um diabo lá. É um livro cristão, tá, gente? Só que C.S. Lewis ele faz uma inversão engraçada, mas que ensina muito. Mas ele diz, olha, a forma de você destruir a vida dessa senhora é sempre relembrá-la do passado. E aí diz que ela está tomando um chá maravilhoso, mas ela diz, nada é melhor do que o chá que eu tomava não sei quanto. Ela está lá botando uma roupa linda, mas ela diz, nada é melhor do que as roupas que eu comprava não sei quanto. Então não existe nada que destrua mais o meu presente do que achar que o passado sempre trazia o melhor. As primeiras coisas, elas nos lembram e elas nos geram impacto porque elas foram as primeiras, não porque elas podem ser as melhores. É impossível esquecer o primeiro beijo, é impossível esquecer o primeiro namorado, mas isso não significa que eles foram os melhores. Eles foram bons, às vezes, unicamente porque foram os primeiros. A sua igreja era legal, a sua primeira igreja, talvez porque ela foi a primeira. Todo mundo tem saudosismo com o seu momento inicial de cristão. Muito legal, eu não tenho. Foi massa, foi intenso, mas foi
de muita imaturidade, eu olho para o que eu vivi no passado e digo, hoje eu vivo uma vida com Deus muito melhor, muito mais maduro, eu aprendi muito mais de Deus, entendi muito mais de Deus, tenho muito mais sabedoria. Eu olhava apaixonado para os momentos que eu descia a favela para evangelizar, mas eu esquecia dos momentos de estar com minha família. No aniversário da minha mãe, eu fui evangelizar no dia do aniversário da minha mãe. Foi muito apaixonante viver aquilo, mas foi muita falta de sabedoria. Isso entristecia a minha família. Então eu não tenho saudade da paixão e do primeiro amor, que não é o primeiro amor da carta de João Apocalipse, é outra coisa que a gente chama de primeiro amor. Eu não tenho saudade do meu momento de novo convertido, eu não tenho saudade da minha primeira igreja, eu não tenho saudade de nada. Eu lembro do passado, lembro com alegria de coisas que aconteceram boas, mas eu não posso viver no passado. Viver no passado cansa, gente. Viver no passado descarrega todas as nossas forças. Sabe por quê? Porque nós nunca iremos para lá de novo. E nós nunca viveremos lá de novo. E você nunca mais vai ter aquela igreja. E você nunca mais vai ter aquele pastor. E você nunca mais vai ter aquele namorado. E você nunca mais vai ter aquele emprego. Você nunca mais, talvez, tenha aquela cidade. O filósofo grego, ele falava que quando eu volto a mergulhar em um rio, nem o rio é o mesmo, nem eu mais o sou. Porque o tempo passa, as coisas mudam e a gente nunca volta. Eu fiz uma viagem muito legal, e eu conto isso no livro, para os Estados Unidos ano passado, né? Foi quando eu comi a pizza, né? Em Washington. E foi muito bom, porque eu fui com minha esposa grávida e minha filha. Foi uma bagunça, assim. Foi muito divertido. E a gente foi para Orlando e foi de carro até Nova York. E depois descemos. Então foi um road trip assim, bem engraçado, bem interessante. E minha filha gostou muito de Orlando, porque tem Disney, tem essas coisas. Mas ela amou Nova York. A gente andou no Central Park, conheceu a Broadway, enfim. Mas ela gostou demais do Central Park. Eu vivi momentos maravilhosos com ela, missionais, assim, ela falando inglês com uma menininha americana. E, enfim, foi maravilhoso. Mas teve uma coisa que foi muito marcante, foi porque eu aluguei uma bike, botei ela no bagageiro atrás e eu arrodeei o Central Park inteiro em 2 horas com ela, direto. Quase morri do coração. E ela fazia, vai papai, vai papai. Eu falei, calma minha filha. Tu acha que eu sou um triatleta, é? Eu descia da bicicleta para subir na ladeira, andando. Ela fazia, papai, por que o senhor não pedala? Eu falei, por que você não cala a boca? Disse isso não, né, gente? Vocês sabem que eu não disse isso. Papai, por que você não pedala? Porque eu estou morto, minha filha, eu estou acabado aqui. Mas ela amou isso, ela amou e tal. A gente voltou, dia desse eu estava em João Pessoa com ela. Eu tinha passado a tarde resolvendo coisas e a bichinha dentro do carro. Aí eu fiz, olha, meu amor, hoje à noite eu vou chegar e à noite é só eu e você. A gente ficou a tarde toda junto, mas foi resolvendo problema, pagando conta, não sei o quê. Ela meio de saco cheio dentro do carro, eu fiz, meu amor, hoje à noite é só eu e você, tá? Você quer fazer o quê? Ela fez, eu quero andar de bicicleta. Aí eu fiz, tá certo, meu amor, a gente vai andar de bicicleta, eu vou pegar a sua bicicletinha, ela tem uma bicicleta rosa da Barco e tal. Eu vou pegar a sua bicicleta e a gente anda no condomínio. Ela fez, mas eu quero andar de bicicleta em Nova York. Ou seja, ela não entende nem do tempo, nem do espaço. Né? Aí eu fiz, filha, a primeira coisa, nunca diga isso para ninguém. Né? Vamos andar de bicicleta, vamos onde? Em Nova York. Né? Não diga. Vão bater em você na escola se você disser isso. Você vai lá sofrer bullying lá. Então, não fala isso para ninguém. Aí eu fiz, meu amor, você gostou, né, de Nova York? Ela fez, gostei, papai, gostei de Nova York. Aí eu fiz, você quer voltar em Nova York? Ela fez, não, papai. Eu fiz, não, você não quer voltar em Nova York? Ela fez, não. Eu quero ir em Nova York. Eu fiz, mentira, que essa menina está me dando uma lição de moral aqui. Bob Marley, aqui, sabia nem o que é o tempo, está me dando uma lição de moral aqui. Logicamente foi um ato falho meu na minha fala, mas ela entendeu uma coisa valiosíssima. Ela entendeu que não se volta mais. Ela sabia que não podia mais voltar, ela só podia ir.
Na mente a gente volta, se alegra, se entristece, vence, mas a gente não volta mais. Na vida, a gente só vai. E esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu busco o alvo, eu busco alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, eu busco seguir. Na vida a gente não volta, na vida a gente só vai, porque Deus é o Deus do tempo e porque a vida é assim. Deus nos abençoe, gente. Amém? Valeu.